Olá, o Trilhas da Democracia continua debatendo as expectativas em relação ao governo Jair Bolsonaro. Em foco no programa de hoje, Seguridade Social e as mulheres. As nossas convidadas são Heloísa Mendonça, doutora em Saúde Coletiva pela Unicamp, professora do Departamento de Medicina Social e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, e Verônica Ferreira, doutora em Serviço Social e pesquisadora do SOS Corpo. Eu começaria perguntando, Heloísa e Verônica, o que se pode esperar de um ministério que, por exemplo, passa a ter na área econômica, no Ministério da Economia, a Previdência Social, a fusão da Seguridade Social, da assistência social com o esporte e lazer, no Ministério da Cidadania e Ação Social, e a indicação de um ministro, o ministro da Saúde, com apoio dos hospitais filantrópicos, da Corporação de Médicos, que é crítico do Mais Médicos e do DEM. Heloísa? Na verdade, a gente tem um esfacelamento da Seguridade Social, coisa que também não é novidade. Na verdade, desde 88, a Seguridade Social, que deveria ter sido um ministério, nunca chegou a sê-lo. Mas agora a situação se configura com uma certa gravidade, porque há um fatiamento, então a Previdência vai para o Ministério da Economia. Então, a Previdência agora... Superministério do Paulo Guedes. Claro, da Economia, junto da Receita Federal, então uma secretaria que é Secretaria da Receita Federal e da Previdência. Então, a Previdência agora vai ser um assunto que vai dizer respeito, provavelmente, maiormente, à Receita Federal. Bom, por outro lado, a assistência social também já era uma política pequena, uma política pobre, provavelmente tenderá a se perder no conjunto aí da agregação desse ministério, e o Ministério da Saúde, que ficou isolado ainda como Ministério da Saúde, mas que vai ter como ministro um médico. Na verdade, ele é um ortopedista, mas ele tem carreira política, mas ele tem uma carreira uma participação muito importante junto à Unimed. Ele teve cargos diretivos na Unimed do Mato Grosso do Sul. Portanto, alguém bastante vinculado aos interesses privados no campo da saúde. Então, diferentemente de muitos outros ministérios da época do governo Lula e ainda do governo Dilma, onde tivemos pessoas com formação em saúde pública, com a perspectiva da saúde coletiva e tal, agora a gente vai ter alguém, um colega, que provém do setor privado, e provavelmente vai fazer uma defesa importante dos interesses do setor privado, que está absolutamente organizado para participar desse novo governo. Aliás, o presidente do ICOS, o Cláudio Lotenberg, que é do Hospital Sírio-Libanês, poucos dias antes de ser nomeado esse ministro da Saúde, ele disse numa entrevista: "Eu estou pronto para servir ao meu país." Por certo, estava pleiteando ser chamado para ser ministro. Não foi, mas de qualquer forma, o setor privado está agregado dentro do ICOS, que é o Instituto de Coalizão Saúde, que foi criado no Brasil em 2016, agregando o que eles chamam toda a cadeia produtiva do setor saúde, e com certeza vão fazer uma presença muito marcante no Ministério. Verônica, então, pelo que Heloísa acaba de dizer, o que se pode esperar na área da Seguridade Social é uma entrada, é uma ofensiva do setor privado sem nenhum tipo de mediação? Sem nenhum tipo de mediação. Concordando com a Heloísa, eu acho que a gente tem, primeiro, um esfacelamento, uma perspectiva de desestruturação total do que é a Seguridade Social, como a gente conquistou em 1988. Evidentemente que a gente teve avanços de um lado nesse período, teve perdas importantes, teve limitações, mas esse governo anuncia uma desestruturação total. E, inclusive, todos os nomeados e todas as vinculações que são feitas, tanto a Previdência como a Assistência, como a Saúde, mostram que a gente vai ter essas políticas conduzidas por orientações que são exatamente contrárias àquelas
pelas quais elas foram, né, criadas e defendidas ao longo da história. Quer dizer, a Previdência, toda a nossa luta e a luta da democrática para manter a Previdência dentro da Seguridade Social, para que ela se insira num sistema de proteção social mais amplo e, no entanto, ao colocar a Previdência dentro do Ministério da Economia, vinculada à Receita Federal, o que se coloca é realmente a lógica mercantil. Retira-se a lógica do direito, se institui a lógica da Previdência como gasto que precisa ser gerido pelo Ministério da Economia na lógica que a gente já conhece, que é o sonho do neoliberalismo, que é de reduzir e restringir cada vez mais. Junto a isso vem toda a proposta do governo de fatiar para passar a reforma da Previdência a qualquer custo. Então a gente vai ter aí um processo brutal de perda de direitos muito grande na área da Previdência. A assistência social, como a Heloísa já disse, vira uma política extremamente residual que se perde numa estrutura enorme e tem completamente o seu sentido de política pública, estruturante, perdido. Quer dizer, não se fala de SUAS, é muito provável que a gente tenha uma desestruturação também do Sistema Único de Assistência Social, na medida em que a política ela é totalmente reduzida, né, no seu escopo. E na saúde, isso, né? O setor privado dominando, porque o ministro é um representante do setor privado, toda a gestão da política de saúde pública universal no nosso país. Então, é a raposa cuidando justamente do galinheiro. Eu acho que é tudo muito explícito nesse governo. Heloísa, eu ouvi há pouco tempo uma declaração do secretário de Previdência Social fazendo a defesa do fatiamento da reforma da Previdência. Sim. E o que me chamou a atenção foi a justificativa para o fatiamento. Não é? Ele disse de maneira muito aberta, muito franca, que fazendo uso, inclusive, do exemplo dos servidores públicos, né? De que se a proposta fosse uma proposta global, geral, abriria-se espaço, por exemplo, à defesa dos servidores públicos da previdência do trabalhador rural. Ou seja, se criaria a possibilidade de uma solidariedade de classe. Né? E ao fazer o fatiamento, ficaria de maneira clara o combate aos privilégios de categorias. Qual é esse recado e o que pode ser generalizado esse recado para se pensar em outras áreas da Seguridade Social? Agora, essa questão de fatiar, isso tem para nós todos que, né, como disse Verônica, desde o final dos anos 88 a gente está nessa batalha, né, pela cidadania, né, na perspectiva da Seguridade Social. Isso tem um objetivo muito claro para mim, que é o de exatamente dividir a luta política. Né? Agora, essa questão dos altos privilégios dentro da Seguridade Social, eu não sei exatamente de que grupos ele está falando, né? Porque era bom que essas coisas se explicitassem, né? Porque, na verdade, os altíssimos privilégios são privilégios de fato elevados, mas de um grupo muito minoritário. Porque o grosso dos benefícios da Previdência Social são os benefícios da faixa mais baixa da Previdência. Então, não sei, a gente vai ter que esperar um pouco também. Você vê que, na verdade, não tem nada definido ainda em relação à Previdência. O tempo inteiro, a própria questão da capitalização, não é, da Previdência, ela vai e volta a gente sabe que isso vai passar, mas até isso, que é uma coisa da qual não temos a menor dúvida, não é? Mas a própria questão do modelo de capitalização da Previdência, ela está sendo tratada com muita cautela. Então... Verônica, a partir da resposta aqui da Heloísa, né, eu fico pensando qual é a divisão de tarefas dentro do próximo Executivo Federal. Né? Ao que me parece, Jair Bolsonaro representa uma espécie de responsável pelas bravatas, né? Mas as bravatas que comovem o seu público. Né? E por trás desse campo das bravatas existe a construção de um plano estratégico que há bem pouco tempo nós dizíamos como sendo algo ausente. Não existe programa, não existe projeto, quando na verdade existe um programa e existe um projeto. Quais seriam os elementos principais desse projeto de destruição da Seguridade Social por parte do governo Bolsonaro?
Veja, eu concordo muito com essa leitura, quer dizer, eu acho que o Jair Bolsonaro, ele faz esse papel de vocalizador do senso comum conservador, né, tentando manter aí esse apelo e sua legitimidade com suas bravatas. E o que parece desrazão, na verdade, é a nova razão desse governo. Parece irracional, uma série de medidas que são anunciadas, depois são retiradas, né? Essa proposta mesmo da Previdência Social, há um discurso cauteloso, mas na prática já está avançando uma proposta que é fatiar, quer dizer, dividir para vencer. Então, eu acho que o que parece irracional, na verdade, oculta, e é uma estratégia, um plano muito bem traçado e um programa que, na minha visão, tem pelo menos 4 dimensões muito explícitas. A primeira é a sua dimensão ultra-neoliberal, quer dizer, um programa extremamente privatista, extremamente voltado para garantir os interesses do mercado, um programa que, em grande medida, e aí a segunda dimensão, continua o programa do golpe, quer dizer, eu acho que o programa do golpe é inexorável e a eleição desse governo é permanente, quer dizer, ele segue seu processo. Então, há uma perspectiva também de muito entreguismo também, que é uma diferença, porque se de uma maneira muito explícita durante a campanha, Bolsonaro sempre evocou as forças militares e um certo discurso nacionalista, mas na prática é um programa completamente vinculado aos interesses do capital estrangeiro e um programa muito entreguista nesse sentido, né? Terceiro, um governo extremamente conservador. Associado ao fundamentalismo, que eu acho que também é uma tendência dos governos conservadores na América Latina como um todo. Esse governo já evidenciou desde toda a sua campanha essa associação, né? Um programa ultra-neoliberal e fundamentalista do ponto de vista de muitas pautas importantes, né, democráticas. A questão das mulheres, a questão LGBT, por exemplo, né, a própria questão racial também. E acho que a nomeação de uma pastora, né, para o Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos é a maior evidência disso, né? É alguém que já disse que a função das mulheres é permanecer na sua casa, quer dizer que já faz todo um discurso familista, conservador, que associa as mulheres ao cuidado doméstico, né, muito baseado também no enfrentamento à chamada ideologia de gênero, né, que também foi uma forma dessa candidatura ganhar muita força política durante toda a campanha, e que também tem dado declarações muito ambíguas em relação à pauta LGBT, né? Essas declarações ambíguas, na verdade, eu acho que são uma forma de escamotear, de ocultar o que vai ser a orientação desse ministério, né? Um ministério absolutamente conservador, familista, maternalista e, em grande medida, um desserviço aos direitos e às políticas que a gente vinha, né, conquistando e imprimindo uma orientação de igualdade, de autonomia para as mulheres, com todos os seus limites que elas tiveram e que tinham uma estatura, né, nos governos anteriores, né? Nós chegamos a ter uma secretaria com estatuto de ministério. Então, acho que a marca conservadora e fundamentalista desse governo fica muito evidente com esse ministério em particular, né? Então, essa para mim é uma dimensão importantíssima. Na perspectiva da saúde, né, da saúde da mulher, numa circunstância, num momento em que a gente tem graves problemas em pauta. Né? A questão do aborto, né, importante causa de mortalidade de mulheres no Brasil, né? E a própria mortalidade materna, né, que está absolutamente fora de controle, né, com situações graves do ponto de vista da assistência, da desassistência, não é, ao parto, no momento em que os grupos, não é, que trabalham de médicos, médicas, sanitaristas, que trabalham com essa questão, estão insistindo com esse problema, os grupos feministas, não é? Então, a gente tem uma pauta de questões vinculadas à saúde da mulher, que é uma pauta que requeriria, digamos assim, uma extrema abertura e boa vontade, né, dos grupos dirigentes dentro do Ministério para discutir essas questões fora da influência dos preconceitos. Então, se o que vai prevalecer, né, pelos discursos que a gente está sentindo até o momento são os preconceitos em relação a essa própria posição da mulher, vai ser muito difícil e as mulheres continuarão pagando um preço muito alto com a desassistência à sua saúde. Então, a gente pode vir assistir, na verdade, uma interdição do debate de temas candentes no que diz respeito à saúde da mulher, a interdição desse debate no campo das políticas públicas pelo discurso religioso.
É essa uma tendência? Certamente. E eu acho que a diferença de governos anteriores, isso que a Heloísa falou, é super importante. A gente tinha ministérios, né, as estruturas, a gente tinha políticas, né, se a gente for falar da experiência dos últimos 15 anos, que asseguravam a autonomia e previam avanços importantes em relação a questões estruturais e centrais para a vida das mulheres, como é a questão do aborto, como é a questão da saúde das mulheres lésbicas, por exemplo, que é um tema super importante, a violência contra as mulheres também. Então, a gente tinha isso nos programas, mas muitas vezes, por dentro das estruturas, as orientações religiosas acabavam interditando ou limitando o avanço dessas políticas. Mas essa contradição estava dada no interior dos governos. Nesse governo, não há contradição. O governo já anuncia que a sua orientação é essa, é regida pelos princípios do conservadorismo, quer dizer, uma pastora que é declarada a ministra. Então, essa coerência, né, digamos, entre o que já está anunciado e o que é o programa do governo é que é o mais ameaçador, quer dizer, não tem contradição, tem uma certa ambiguidade, mas na prática a gente sabe que vai ser um ministério que vai atuar na contramão do que vem sendo as lutas feministas e as lutas pela autonomia das mulheres, né? Vai tentar impor uma pauta para dialogar com as mulheres mais conservadoras. E, Heloísa, o que pensar como forma de resistência ao que se vislumbra pela frente? Marco, eu acho que para quem está nesse vinculado, né, às lutas da reforma sanitária no Brasil, eu penso que é a receita de sempre, não tem outra. A mobilização popular, né? A mobilização popular junto, claro, quando eu estou aí, os setores, os movimentos sociais, né, que têm afinidades com o campo da saúde, né, os pesquisadores, aqueles que estão na frente, quer dizer, na linha de frente dos serviços, os trabalhadores da saúde. Eu penso que essa é a nossa tarefa de sempre, continuar formando consciência crítica nas universidades. Pronto, qual é o papel da universidade nesse momento, da universidade pública em particular? O papel da universidade pública é central, porque só quem pode falar com autonomia neste momento, eu digo no conjunto das universidades, é a universidade pública, né? Então, quer dizer, conversar com os nossos alunos, mostrar para eles, né, os diferentes modelos, né, os diferentes resultados, como é que o mundo, o capitalismo desenvolvido caminha com essas questões, para a gente fazer o contraponto e fazê-los entender, né, que estamos correndo o risco de caminhar no sentido contrário, entendeu? Então, o que está se passando hoje? E quando a gente está dizendo hoje, veja, a gente está muito falando em torno do governo que vai vir, né? Mas a gente, na verdade, você já tem uma herança grave do governo Temer, não é? Com medidas que foram incisivas para a regressão de alguns programas importantes. A saúde mental a política de saúde mental teve perdas importantes, a política nacional de atenção básica perdeu a política da farmácia popular, olha, tem sido uma sucessão, assim, de Ou seja, investidas. Nós já temos, né, um passivo... A gente já tem, quer dizer, na verdade, agora o que se apresenta é a possibilidade de que essas perdas, elas se acentuem, né? E aí o papel da universidade continua como sempre, sendo um papel central no sentido de formar as consciências, formar a consciência sanitária. E, Verônica, e o movimento feminista e a parcela da sociedade civil engajada nas lutas das mulheres? Temos, acho que, uma tarefa muito similar, né? Eu acho que todas as forças democráticas têm primeiro a tarefa de organizar a resistência e pensar estrategicamente como vamos resistir nesse cenário, que é um cenário... O governo Temer devastou muita coisa, eu concordo com a Heloísa, e agora a gente tem um governo com orientação explícita de extrema-direita e que vai usar a quarta dimensão que eu não falei, que é o braço repressivo, muito fortemente, né? Já anunciou a violência política e a criminalização e tentativas, inclusive, de interdição da própria voz crítica das universidades, né? Que também já foi um outro anúncio desse governo. Então, acho que a gente precisa pensar estratégias para organizar nossa resistência, nossa mobilização muito fortemente. Eu não vejo, por exemplo, muitos cenários de diálogos possíveis por dentro desse governo ou frente a esse governo, como a gente vem trabalhando
em grande medida até aqui, com o golpe isso se desfez, né, esse caminho. Então, nos resta muito fortemente organizar a resistência das mulheres, a resistência das classes populares, de todos os setores que vão ser duramente afetados por todos esses retrocessos. Acho que a tarefa da formação política é muito importante e acho que a tarefa da gente construir nossa própria mídia, né? E eu acho que aí a importância desse programa Trilhas da Democracia, construir as nossas formas de comunicação para enfrentar e desfazer todos os mitos que já estão sendo colocados aí, um discurso extremamente conservador que esse governo, né, vai semear muito fortemente. Então, tem uma batalha também no campo dos valores muito fortemente colocada. E na questão da seguridade social, isso é absolutamente central. O programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta e gostaria que vocês duas se manifestassem a respeito. Você fez referência em algum momento à ausência de contradições, quer dizer, uma perspectiva de inexistência de contradições na forma como o novo governo vai se apresentar. Mas quais são as brechas existentes na composição do novo governo que podem ser aproveitadas para a gente fazer essa resistência? Por exemplo, a contradição existente entre o que representa Paulo Guedes, em termos de ultraneoliberalismo, e os setores que são muito fortes dentro desse governo, comandado pelos militares, que tem uma tradição estatista, ainda que autoritária. Heloísa? Veja, eu acho que a gente ainda vai pagar para ver. Também né? acho. Acho que a gente vai pagar para ver. Você vê, esses dias a gente está tendo uma certa diferença entre o que fala o general Mourão e o que fala o general Heleno. Um aparentemente defende o futuro presidente, o outro parece que está de prontidão para assumir essa presidência, né? Por ocasião de uma, quem sabe, eventual vacância. Então, são coisas que a sociedade está assistindo, mas que a gente, na verdade, a gente não tem elementos. Dialogar de antemão, quer dizer, pensar como se dará o nosso diálogo com esses ministérios, por exemplo, no momento está muito difícil. Muito difícil. Esse próprio ministro da Saúde, que está agora atualmente, ele tem feito coisas porque a sociedade brasileira ela não tem ideia do que se passa do ponto de vista da legislação diária que vai sendo desmontada, né? Então, a gente não sabe, está assim, está agora, como é que isso vai ser. Por exemplo, no campo da saúde, qual vai ser a tendência, com quem esse ministro a quem ele vai ouvir, sobretudo, os interesses do setor privado, quem ele vai chamar para conversar, como é que ele vai se posicionar nas relações, quer dizer, o serviço de compra e venda de serviços, né, do setor público com o setor privado. A gente vai ter que um pouco observar o que vai acontecer, Marco. Agora, a única coisa que eu tenho certeza é que, acomodados, não teremos o direito de ficar. Isso não vai ser possível. Concordo totalmente. Acho muito difícil a gente esperar brechas que nos permitam dialogar. Certamente há conflitos de interesse entre as forças do interior do governo, isso é muito evidente. Um diz uma coisa, o outro diz, essas disputas estão colocadas. E o que eu acho é que essas disputas internas e possíveis conflitos que se acirrem no interior das forças no governo podem colocar em xeque a legitimidade social do governo. E é isso que a gente vai ter que aproveitar, quer dizer, essa perda de legitimidade social para dialogar com a sociedade e criar disputa de forças na sociedade, que eu acho que é a forma, por excelência, que a gente tem sempre de disputar o Estado, especialmente em contextos mais adversos, como é o que a gente vai viver agora. Então, eu acho que esse é o caminho e, concordando com a Heloísa, não podemos ficar parados nem paradas em nenhum minuto. Eu acho que a tarefa da resistência é permanente.